terceirão, como é que estamos? Segunda-feira tem live. Aula de hoje, termodinâmica. Olhem o plano de aula, vocês vão ver capítulo, páginas, tudo ok certinho, beleza? Termodinâmica se ocupa de transformar calor em trabalho. Então esse é o objetivo da termodinâmica, é estudar qual a relação entre calor e trabalho. Aí eu botei alguns exemplos, um foguete, um carro, um trem a vapor. A termodinâmica tem duas leis. O primeiro é a lei da termodinâmica, que é muito parecido com a da energia cinética, tá? Que nós vamos trabalhar então a relação de trabalho, e trabalho, lembre-se, lá da primeira série, trabalho é um tipo de energia. O trabalho seria a variação da energia cinética. Então, funciona no mesmo princípio. E o segundo princípio da termodinâmica são as limitações que nós temos, porque nenhuma máquina tem um rendimento de 100%, porque existem limitações dentro das transformações em máquinas térmicas. Então nós começamos aqui estudando, observando o trabalho realizado pelo gás. Bom, quando é que o gás realiza trabalho? Quando nós temos um gás dentro de um êmbolo e o gás ele aumenta de volume, esse gás está realizando trabalho. Agora, se tu está pressionando o êmbolo e ele está diminuindo o volume, aí o trabalho é realizado sobre o gás. Então isso é um conceito importante. O gás realiza trabalho quando ele aumenta o volume, ele se expande. E o trabalho é realizado sobre o gás quando diminui o volume, quando ele está se comprimindo. E aí nós temos aqui a equação que diz que trabalho é pressão vezes variação do volume. E para lembrar, variação do volume, volume final menos volume inicial. Então, tal de trabalho, P de pressão, ΔV, variação do volume. Aqui eu marquei ainda que pode ser o sigma, a letra do trabalho, porque pode aparecer essa letra, pode aparecer essa para nós. Temos que conhecer as duas. Energia interna. A energia interna, se nós lembrarmos lá da segunda série, temperatura é a agitação das moléculas. É a energia interna da molécula. Então, quando eu falar em energia interna, representada pela letra U, eu estou relacionando com temperatura. Falou em temperatura, falou em energia interna. E aí nós temos duas formas ou duas maneiras de calcular. A primeira é calculando a própria energia interna. 3 meios de nRT. Bom, N, número de mols, está aqui embaixo. R é a constante dos gases perfeitos, 8,31 joules por mol Kelvin. E T é a temperatura. Isso é para calcular a energia interna. Só que geralmente nós calculamos a variação da energia interna, o ΔU. Então, se aparecer um ΔU aqui na frente para ficar variação da energia interna, vai aparecer um ΔT aqui atrás. Variação da energia interna, variação de temperatura. Energia interna, temperatura. Então, apareceu delta num, tem que ter nos dois. Se não tiver delta, não tem nem para um, nem para o outro. Transformação isovolumétrica, quer dizer, o volume é constante. E quem tem a ver com volume? Nós vimos 2 slides antes. É o trabalho. Trabalho é pressão vezes variação do volume. Então, se o volume é constante, o trabalho some. Então, a quantidade de calor, o que é? A quantidade de calor é o trabalho mais a variação de energia interna. Se o volume é constante, aqui eu já cortei. Não tem trabalho. Então, fica com quantidade de calor igual à variação de energia interna. Ok? Isovolumétrica, quantidade de calor é igual à variação da energia interna. Se for uma isotérmica, quem tem a ver com temperatura é a variação da energia interna. Então, nesse caso, a variação da energia interna é zero. Então, numa isotérmica, o que fica para nós aqui, quantidade de calor é igual a trabalho. Adiabática. Adiabática é quando não há troca de calor com o meio. A quantidade de calor é zero. Então, se a quantidade de calor é zero, eu corto o Q. E aí o trabalho fica igual a menos ΔU. Porque um deles é positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, nós temos essa relação aqui. Que trabalho é igual a menos a variação de energia interna. Eles são iguais, porém com sinais opostos. Aqui um resumo. Isotérmica, Q igual a trabalho. Isovolumétrica, Q igual a ΔU. Adiabática, trabalho igual a menos ΔU. O que foi dito antes, eu só botei um resuminho aqui para ficar bem fixado
para que vocês possam fazer as atividades. Segunda lei da termodinâmica. Nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Lá nos primeiros slides eu falei que não existe uma máquina com rendimento 100%. Né? Não tem como. Um automóvel tem um rendimento menos de 50%, né? Bem abaixo. Então, numa máquina térmica, o calor retirado de uma fonte quente, tá aqui, ó, calor da fonte quente é o QQ, calor da fonte quente, será transformado parte dele em trabalho, que é o tal, ou sigma, e o restante rejeitado para uma fonte fria, que é o QF, quantidade de calor da fonte fria. Então, nós temos essa relação como o calor da fonte quente é igual a trabalho mais o calor da fonte fria. Ou ainda eu posso dizer que trabalho é a diferença entre o calor da fonte quente e o calor rejeitado para a fonte fria, que eu coloquei aqui também para nós. Que o trabalho pode ser o calor da fonte quente menos o calor rejeitado para a fonte fria. Isso nós estamos na segunda lei da termodinâmica. Rendimento. Como é que eu faço para calcular o rendimento de uma máquina térmica? Bom, o rendimento ele pode ser 1 menos quantidade de calor da fonte quente sobre quantidade de calor da fonte fria. Esse 1 aqui seria quem? Isso, seria o 100%. Então, é 100% menos o percentual que a máquina possui. Ou se a máquina operar em ciclos de Carnot, que depois eu vou mostrar um gráfico para nós, eu posso calcular o rendimento, que é esse N, como sendo o trabalho realizado pela máquina sobre a quantidade de calor da fonte quente. Isso vai dar um valor decimal, multiplicado por 100 para transformar em porcentagem. Ou ainda eu posso trabalhar com temperaturas, como for o caso do ciclo de Carnot. 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Porque aqui vai dar a mesma coisa no valor decimal, e esse 1 aqui significa o 100%. Então, esse é o rendimento de uma máquina térmica. Posso trabalhar com a quantidade de calor, posso trabalhar com trabalho e quantidade de calor. Se for ciclo de Carnot, vou trabalhar com temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente. Rendimento de uma máquina térmica, então, o mais usado é trabalho sobre quantidade de calor da fonte quente vezes 100%. E aqui eu ainda botei, ó, que não existe máquina com eficiência de 100%. E se falar de um refrigerador, esse é um caso especial, um caso à parte, para falar da eficiência de um refrigerador. Quantidade de calor da fonte fria sobre trabalho. Ou ainda quantidade da fonte fria dividido por quantidade de calor da fonte fria, dividido. O que é trabalho mesmo? Quantidade de calor da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria. Porque vai que ele te dá as duas quantidades de calor. Aí tu vai dizer, eu não tenho trabalho. Tem, porque o trabalho é a diferença das duas. E em ciclo de Carnot, então, nós trabalhamos com temperatura. Ó, Vanessa, meu cachorro começou a querer me morder, Vanessa. É sempre na aula de vocês. E aqui a representação gráfica do ciclo de Carnot, que eu vou falar geralmente com temperatura. E essa é a apresentação de um gráfico de um ciclo de Carnot. Ele começa e termina no mesmo lado, por isso que vem a palavra ciclo, porque é cíclico. Galera, até a nossa live, tá? Pouco estamos juntos de volta. Beijo no coração de todos.